Tem-se as seguintes pastas exibidas no explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambas em sua configuração original. Aí nós temos o nome das pastas, _laudos e depois 2_perícias, né? Um usuário deseja criar uma pasta que seja exibida após a pasta _laudos e antes da pasta 2_perícias, seguindo a mesma ordenação da imagem anterior. Por isso essa pasta deve se chamar. Aí nós temos 11_abatimentos, né? Todas na verdade _abatimentos, e o que faz diferença ali é a numeração. A gente tem 11, 01, 02, 1.1 e 12, né? Então vamos lá, a gente tem aqui na configuração original, que é o que se trata a nossa questão, né? A gente tem pastas com o nome 1_laudos e 2_perícias. Bom, logo de cara o que ordena aqui para nós é o 1 e o 2, né? Depois o underline é igual, laudos e perícias vem depois, o 1 e o 2 foi o suficiente para ordenar. O que a gente tem aqui? Uma ordenação, né? Uma organização alfabética. Então se eu tivesse a 1, ela estaria aqui. Se eu tivesse a 100, ela estaria depois. E se eu tivesse um A11, naturalmente estaria entre os dois, porque o A é o mesmo para todos, o 1 vem antes do 11, o 11 vem antes do 100. Então aqui a gente tem o 1, o 2, depois todos os underlines, ou seja, a gente vai resolver aqui no número. A gente já pode cortar o 11 de cara, porque o 11 ele ficaria ainda depois do 2. E a gente pode cortar o 12 de cara, porque o 12 ficaria ainda depois do 11, né? Bem depois do 2. A gente quer alguém que fique aqui no meio. Bom, pela matemática, alguém pode vir aqui correndo e marcar o 1.1. Só que não, cara. Eu já vou explicar o porquê. Acontece o seguinte, a gente tem um caractere especial aqui, e esse caractere especial, ele na ordenação vem antes do underline. Então o 1.1 ficaria aqui, porque não é igual a matemática que você tem lá 1.1, não é o 1,1 que a gente usa, né? O sistema americano que usa ponto, o brasileiro usa vírgula. Então esse 1.1 ele ficaria antes do underline, porque a gente também tem uma ordem para caracteres especiais, e eu vou destacar alguns aqui, tá? O ponto ele fica antes do underline. Agora, se fosse 1 mais 1, ficaria depois, porque o mais fica depois do underline. E a mesma coisa acontece com sinais maior, igual, maior, menor e igual. Então esses sinais eles ficam após o underline e o ponto fica 1. Então se fosse, olha que loucura, se fosse 1 mais 1, ele estaria aqui, porque o mais fica depois do underline. Mas nós não temos essa opção, tá? Então a gente pode cortar também essa aqui, beleza? Então a gente fica entre o 0,1 e o 0,2, tá? Olha só, o 0 à esquerda aqui, ele não vai contar como nada. Então se eu tenho 1 e tenho 0,1, eu posso entender a mesma coisa. Só que o 0,1 vem antes do 1. Ah, mas o 0,2 devia vir depois do 0,1 e antes do 1. Não, porque se eu tenho 2 e tenho 0,2, o 0,2 fica aqui, ó. E não importa quantos zeros você coloque depois da esquerda, ele sempre vai ficar antes do 2. Mas ele sempre vai ser um 2, então vai ficar sempre depois do 1. Tá? Então a nossa resposta correta é 0,2 _abatimentos, porque o 2 fica depois do 1, né? 0,2 é 2, é depois do 1, mas o fato de ter 0 fica antes do 2 puro. É o que a gente tem aqui. E o 0,1, ele também fica antes do 1, seguindo a mesma lógica. Se eu tenho 1 e eu faço uma pasta 0,1, ela fica aqui. Ah, mas se fosse 0,01, ela também ficaria. Aí eu tenho 2, 0,2 ficaria aqui. Se eu tivesse 0,3 e 3, ficaria nessa ordem, tá? Questão xarope. Resposta correta, alternativa C.